Oi, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? A prof está com muita saudade de vocês. E já que a gente não está podendo ter aulas aí na escola, nós teremos alguns encontros por vídeo e esse é o primeiro deles. Nesse primeiro momento, eu vou apenas conversar com vocês, não vou passar ainda nada descritivo, só vou retomar algumas coisas que a gente já tinha visto em sala, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, nós iniciamos, as nossas aulas no ano letivo de 2020 falando da importância da história. Para que serve a história? E eu lembro que eu perguntei o que vocês achavam sobre isso e saíram umas respostas muito bacanas. E eu gostaria de perguntar de novo, já fica aí para reflexão, para que serve a história, afinal? Ela precisa ser decorada? Eu acho que é importante a gente retomar essa parte e vocês devem sempre lembrar, a história não é para ser decorada. A função da história não é que vocês decorem datas importantes, mas sim que vocês compreendam os processos, ou seja, como que as coisas aconteceram para que chegue nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Mais uma coisa importantíssima, essa pandemia que o mundo todo está sofrendo, e nós estamos também, vivendo essa situação toda, é um acontecimento histórico e vai estar nos livros de história futuramente. E vocês estão fazendo parte dessa história. Lembra que eu falei para vocês que nós fazemos parte da história? Nós ajudamos a construir a história? Então, agora mais do que nunca, nós estamos vivenciando um fato histórico de nível mundial, que é a pandemia. E é muito importante a gente pensar, porque tem essa história a nível mundial, mas também lembra que a prof falou para vocês que tem a história a nível familiar, que é aquela história que vocês têm com a família, com a tradição da família, a história da família, os antepassados familiares, que justamente até cheguei a mandar uma sugestão de atividade de uma árvore genealógica, que mostraria toda a genealogia da família de vocês. Também nós vimos a questão da história e da ação humana através do tempo, que, como eu acabei de falar, é justamente o ser humano que cria essa história, é justamente o ser humano que faz com que a história aconteça e ele próprio vai contar essa história. Então vai ser muito comum também nós termos várias versões de um mesmo fato histórico, mas tem uma diferença entre o fato histórico e algo que é mito, Qual que é a diferença entre o fato histórico e o mito? O mito, ele é algo que é contado de geração para geração, mas não há uma evidência. Uma evidência como se fosse uma prova, não há uma prova de que ele aconteceu. E o fato histórico tem que haver uma prova que ele aconteceu. O que é a prova de um fato histórico? A prova são as fontes históricas, que é o nosso outro conteúdo que a prof passou para vocês também. O que são fontes históricas? As fontes históricas é aquilo que o historiador usa para investigar os fatos, para apresentar uma prova de que alguma coisa aconteceu. Por exemplo, nós temos esculturas em determinadas civilizações, grandes construções, como as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são uma fonte histórica, material, que vai comprovar que no Antigo Egito foram construídas aquelas pirâmides e dentro delas também existem várias fontes históricas que vão comprovar que aconteciam rituais dentro daquela pirâmide. Então, para eu transformar algo em história, tem que ter uma fonte histórica, tem que ter uma prova de que houve aquele acontecimento. Se não há essa prova, se não há essa evidência, eu estou falando de mito, que nem eu tinha passado para vocês. Também nós estudamos algumas teorias de criação do homem, que é um dos conteúdos que a gente viu em sala. Eu lembro que eu trouxe um videozinho para vocês, alguns gostaram também. A questão de como que surgiu o homem, Então nós temos várias teorias sobre isso. Não devemos desrespeitar nenhuma,
né? Nós devemos conhecer, estudar e respeitar, né, as teorias de criação do homem. As principais aí que nós conhecemos são o criacionismo e o evolucionismo. Depois desses conteúdos, eu iniciei com vocês, né, bem no início ali, a questão do trabalho do arqueólogo, do paleontólogo, do geógrafo. E a nossa próxima aula, que vai ser maior, né, eu vou explicar para vocês bem certinho essas funções na história e qual que é o papel deles, para a gente poder dar seguimento no nosso conteúdo. Basicamente seria isso. No próximo vídeo já vai ter material escrito e eu vou indicar para vocês que vocês releiam algumas páginas, pode ser lá da página 20 até a página 24 do livro, retomando aquela atividade até as fontes do trabalho de investigação do historiador. Vocês já fizeram as atividades, é somente para reler, para que no próximo vídeo vocês já estejam prontos para nós darmos continuidade ao conteúdo. Muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo.